distintas diásporas e em solo pátrio. Muitíssimo obrigado. Não menos importante é nosso convidado residente, Clayton M. Boa noite. Seja bem-vindo, Clayton. Grato, é sempre uma honra poder fazer parte. Para si, angolano de Cabinda Cunene, existimos para levar para si inspiração, orientação e, acima de tudo, capacitação. Vamos para aquilo que nos traz cá, dando prioridade ao Anderson Mário, que se junta pela primeira vez nesta plataforma de ideias, que tem por objetivo levar referências jovens. Anderson, já nos cumprimentamos. Eu gostava de começar consigo. Anderson, além do artista consagrado da nossa praça, que reconhecemos os seus bons feitos, quem é Anderson Mário? Além do artista que nós conhecemos, na primeira pessoa? Deixa-me dizer que sou Anderson Caquepa Sassango Mário, filho do senhor Vitorino e da dona Olga. Sou, além de músico, sou também pai de família, sou irmão mais velho e irmão mais novo também. Sou camponês, que é uma das minhas áreas favoritas também. E sou um jovem errôneo como qualquer um outro. Maravilha, maravilha. Clayton M, seja bem-vindo. Na primeira pessoa, para quem conhece, simplesmente o hitmaker, não é? É assim que se diz na gíria popular angolana. Quem é o Clayton M na primeira pessoa? Rafael de um Elias. artista para outro artista. Rafael Elias Manuel é o meu nome, um cidadão angolano e uma super estrela. Maravilha, maravilha. Venâncio Vicente, apresenta-se à nossa audiência na primeira pessoa, além deste exímio coach de alta performance que conhecemos, e é por esta razão que endereçamos o convite para que na primeira pessoa possa emprestar subsídios bastantes para a nossa audiência. O que é que você... Venâncio Carlos Vicente, eu sou cristão, muito devoto à família, pai, marido, esposo, e tenho sido muito caracterizado por aquilo que temos estado a fazer ao longo deste percurso, sensivelmente 20 e poucos anos, como humanista. A minha bandeira é exaltar linhas, nuances, segmentadas ao humanismo. Então eu sou humanista, não que me ensoberbeça com esta adjetivação, mas que impulsiona-me a que eu haja de forma meticulosa a impactar outras vidas. Muito bem, muitíssimo obrigado. Luís de Castro, apresenta-se para a nossa audiência. Quem é Luís de Castro na primeira pessoa? Mais uma vez apresentar as nossas incomensuráveis gratidões por nos terdes convidados para este espaço. Luís de Castro é um jovem que nasce no município do Catiungo, na província do Ambo, antigo seminarista, antigo parlamentar infantil, professor de profissão, entretanto também antigo agente da Polícia Nacional, porquanto eu entro para o Ministério da Educação em 2009, entretanto em 2014 decidi também experimentar um bocadinho aquilo que é a vida castrense. Portanto, em 2014 entro para o Ministério do Interior, onde fico durante 4 anos, depois das intempéries que vivemos em virtude daquilo que é a disciplina castrense e a nossa forma de ser estar um bocadinho crítica, analítica, prescindimos e voltamos para o Ministério da Educação, o Departamento Provincial de Expansão, portanto hoje emprestado às lides políticas. Portanto, Luís de Castro é hoje presidente de um partido político, anotado no pretérito ano de 2025, estamos a dizer que estamos nas vésperas daquilo que é o aniversário do partido político. Portanto, em forma de introito é isso aqui. Muitíssimo obrigado. Eu vou colocar uma questão aqui transversal aos 4. Do que é que vocês são feitos? Começo novamente com o Anderson Mário. O que é que te identifica? Qual é a sua identidade? Do que é que tu és feito? Para quem pretende ver-se inspirado pelo seu processo de afirmação pessoal e profissional, qual é a identidade do Anderson Mário, além do artista, o exímio artista que conhecemos? Do que é feito? Olha, começando a nível artístico, que é o primeiro contacto que a sociedade teve comigo, né? Foi artisticamente, deixa-me dizer que eu identifico-me com primeiro a educação cristã e a educação parental. Por quê? Porque eu tenho de alguma forma ter medo
com o conteúdo que eu vou levar para as pessoas, a nível artística, porque a nossa arte acaba abrangindo muita gente e de alguma forma influenciando no seu comportamento dentro de casa como fora. As nossas músicas são também um guia. Então, como é um legado que eu pretendo deixar para os meus sucessores, né? Então eu preciso de alguma forma levar conteúdos que acabam auxiliando a educação que os pais vão dar em casa. E a nível pessoal, é mais para inspirar-me mais no prover para a família, né? Que é um campo que eu preciso educar o meu filho, ensiná-lo que é importante ser um provedor, porque na verdade se tu não tens essa veia de prover em casa, vais ter muita dificuldade de ser um marido com decisões fortes dentro de casa. Então, para ser um bom pai, eu acho que devemos começar ali. Tem que ter um poder, o primeiro poder dentro de casa, acho que é provisar. Então, sou inspirado por essas coisas. Anderson Mário, muitíssimo obrigado. Clayton M, do que é feito? O que é que tem por dentro digno de inspirar e gerar influências positivas na sociedade angolana? Olha, a sociedade conhece-me como artista, é assim que eu me posiciono. Hoje eu vim partilhar um bocadinho daquilo que é o meu lado artístico, como Clayton M, porque na verdade as pessoas olham para mim e têm-me como uma referência, graças a Deus, porque chego a impactar de forma positiva na vida dessas pessoas. Hoje em dia, a partir dos nossos trabalhos, a partir da nossa arte, já conseguimos influenciar um montão de pessoas. Há pessoas que dizem, olha, eu quero ser como o Clayton, eu gostava de ser como o Anderson. Então, nós, nas vestes de artista, devemos ter essa responsabilidade em tentar passar conteúdos que possam agregar muito, mas muito valor naquilo que é a nossa sociedade. E eu, como fazedor da arte, não fico de parte, tenho a necessidade e o dever de ir à busca de conhecimento de forma constante, me capacitar a cada dia que passa e me tornar um gigante naquilo que eu faço. Por isso é que nós vamos defender a arte com unhas e dentes, porque é isso que nos identifica, é isso que nos faz, é isso que faz de mim o Clayton M, a arte. Muito bem. Venâncio Vicente, do que é feito? Qual é a sua identidade digna de ser multiplicada para o jovem que está sentado a ouvi-lo na primeira pessoa? A minha marca, além de Venâncio Vicente, eu sou conhecido por campeão. Eu tenho um projeto Seja um Campeão. Porque, à luz do que o professor Castro mencionou, e reiteradas vezes, e eu gosto dessa palavra, que são as intérpretes, eu entendo que na trajetória da vida nós somos surpreendidos e submetidos a situações que, em grande escala, nos retiram daquilo que é o foco. Então, a linha de ser um campeão passa para mim um caráter, um princípio, não é princípio, uma característica inquestionável, que é a resiliência. Se verem que lembrar Venâncio Vicente, independentemente das vulgas estrelas que o Clayton falou, e muito bem, independentemente das luzes e dos aplausos, na back vocês encontram um homem resiliente. E esta linha de pensamento que eu gostava de passar àqueles que acompanham o nosso trabalho. E quando eu destaco resiliência, eu associo-me àquilo que os ingleses vão chamar de to fight. A minha vida é para lutar. Resultado disso, são muitos os retornos que eu tenho. Resultado disso, eu estou e vivo preparado para combate. Eu gosto do que o apóstolo Paulo outro dia disse. Combati um bom combate e completei a carreira. Ó campeões, a minha vida é de combater. Só que não basta só combater. Tem de combater um bom combate. E não basta, e isto que eu transporto, combater um bom combate. Precisa-se completar a carreira. Então, a linha da resiliência dá-me este suavizar para completar. E por que isso? Aqui para terminar esta nota introdutória. Porque eu penso que os jovens angolanos choram muito.
É muito mimimi, é muito mamamá, é muito nas redes sociais, é muito que o Anderson, foi priorizado por conta do partido XYZ, o Cleiton ou o Mestre Castro, não, nunca é por autorresponsabilidade, por exemplo. Eu passo a linha, jovem, que isso não é muito sobre massagem, não é muito Muito fácil. bem, vamos ouvir o Luís de não é? Castro, já vamos Você para... já me está a cortar, não é? Vamos já para aí. Luís de Castro, qual é a sua identidade digna de ser multiplicada? O que é que carrega por dentro? Bem, a minha vida confunde-se um bocadinho com a vida de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Quem já leu Confissões de Santo Agostinho há de perceber perfeitamente o que é que eu digo. Portanto, uma vida de muita malandragem enquanto criança, portanto, embora tenha tido uma educação muito voltada para a fé cristocêntrica, e é por causa disso mesmo que com os 15 anos de idade eu vou parar no Seminário Menor Arquidiocesano do Ambo, mas depois, tendo resistido àquilo que é a vontade, que era a vontade da minha mãe, eu saio do seminário, já no propedêutico, e volto-me para outras coisas, né? Nomeadamente o futebol, e aí começo a ter problemas na escola, portanto, o que fez com que a minha mãe ficasse durante algum tempo revoltada com o filho, e costumo dizer em gesto de brincadeira que a única diferença da minha mãe e da mãe de Santo Agostinho é que a mãe de Santo Agostinho foi canonizada pela Igreja Santa Mônica e a minha mãe não, mas ambas sofreram aquilo que foi o comportamento negativo do filho. Portanto, depois abraço, e como já disse, o parlamento infantil, e começamos a balizar-nos de outra maneira. Portanto, a minha vida, que seria o sacerdócio, é hoje o sacerdócio para a prossecução do fim coletivo. Portanto, hoje empresto toda a minha vida para a busca do bem comum. Este bem comum que Santo Tomás de Aquino diz numa das suas obras, que não é apenas viver, é o viver bem. E eu tive uma vida muito voltada em anos pretéritos para o ativismo cívico, onde liderei na província do Ambo uma organização da sociedade civil voltada para debates e para a defensoria de direitos humanos. Deixa-lhe dizer que nestas vestes nós formamos muitos jovens defensores de direitos humanos, não apenas na província do Ambo, mas nas províncias do Bié, nas províncias de Benguela e Cubango, hoje coartada pela nova divisão política administrativa. Portanto, em linhas introdutórias, a minha vida tem sido voltada para a busca do bem comum. Tem sido um sacerdócio, porque eu costumo dizer àqueles jovens que estão conosco que a vida política é uma vida civilizadora, uma vida sacerdotal e missionária. Portanto, a minha vida é voltada para isso, para esta missão que não foi cumprida do ponto de vista sacerdotal na igreja, mas temos esse sacerdócio agora voltado para a prossecução do bem comum. Maravilha, maravilha. Há mais uma questão que não se quer calar e é transversal para os 4 membros do painel. Mais uma vez a bola vai para o Anderson Mário. Anderson Mário, nós vivemos desafios de toda sorte. Durante o nosso processo de afirmação pessoal e depois profissional, muitos são os desafios em que nós estamos acometidos. Quando é que percebeu que era necessário e indispensável assumir a responsabilidade sobre os seus atos e que determinou a personalidade que conhecemos hoje? Quando é que percebeu isso? Em que circunstâncias é que se dá? Pronto, eu acho que, a princípio, os meus pais perceberam por mim, por conta dos chicotes, né? Porque a responsabilidade a um filho deve ser atribuída e não exatamente deixar que o filho descubra qual é a sua responsabilidade enquanto criança, mas deve-se desde pequeno educá-lo a escolher a responsabilidade e a saber medir com a régua, né? Por exemplo, é o que a minha mãe diz a parte sempre. que lhe cabia. Exatamente. Exato. Então era do tipo, termos o cuidado para não medirmos a vida dos outros com a nossa régua e nem medir a nossa vida com a régua dos outros. Exatamente. Porque isso depois coloca a nossa vida social em um constante debate e competição, né? De conflitos, que depois acaba colocando a moralidade numa prateleira
onde exatamente o bom discurso acaba sendo a verdade e não exatamente acréscimo para as outras ideias. Então, acabei descobrindo muito cedo, os meus pais incumbiram isso a mim desde criança. Obviamente que, como na adolescência, houve sempre algum extravio de comportamento, porque eu próprio, né? Mas depois concentramos-nos e pronto, e agora vou levando, seguindo o legado que é o que foi e deixado aplicando o por nós. mesmo princípio para com o seu Exato. filho, né? Os teus filhos. Clayton M, quando é que percebeu que era a altura de assumir a responsabilidade daquilo que lhe cabia, enquanto indivíduo? Na verdade, foi desde muito cedo. Pouca gente sabe, mas eu sou filho único dos meus pais. Então, já desde muito cedo eu acarreto essa responsabilidade de que tudo que eu fizer atinge de forma direta os meus pais. Então, talvez seja isso que faz com que eu ganhasse maturidade de forma muito prematura, posso assim dizer. E isso se refletiu também na minha arte. Desde o momento que eu comecei a sentir que tenho uma responsabilidade social com tudo que eu falo, com tudo que eu faço, acabou por pesar também. Então isso acabou por moldar todos os meus comportamentos mediante a sociedade. E hoje em dia, com a exposição a nível internacional, Redobra o cuidado, né? a responsabilidade tem aumentado a cada dia que passa. Eu tenho a responsabilidade de educar o filho do Anderson, porque ele já consome as minhas músicas. Do mesmo jeito que o Anderson também terá a responsabilidade de educar os meus filhos de forma indireta. Porque por intermédio da arte, tudo aquilo que a gente faz se reflete naquilo que a gente coloca no mercado. Então não tem como separar o Clayton M do Rafael e não tem como separar o Rafael do Clayton M. Ambas são a mesma pessoa. Se o Rafael for mal educado, o artista Clayton M será mal educado. Então todo aquele filtro que a gente adquire durante a nossa trajetória faz com que a gente ganhe responsabilidades e tenhamos essa noção de que tudo que a gente vai colocar no mercado vai surtir efeito tanto positivo como negativo. Então eu acho que a música deu-me essa responsabilidade. O facto de eu ser também um filho único, ganhei também essa responsabilidade. E ambas caminharam juntas, todos alinhados no mesmo propósito, e estamos aqui, continuando com a mesma responsabilidade, até a gente atingir o globo. Muito bem. Exato. Muito bem. Vamos chamar um curtíssimo intervalo e voltamos já já. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa Jovens em Destaque, este programa que tem por missão inspirar e orientar o jovem angolano que busca por orientação no seu processo de afirmação pessoal e profissional. Antes do nosso intervalo, há uma questão que devia ter sido colocada ao nosso convidado Venâncio Vicente. E a seguir, Venâncio, diz-me, a olhar para a juventude angolana, nós estamos aqui para levar referência a um conteúdo que vai edificá-los. A olhar para o jovem angolano, o que é que lhe preocupa hoje? Do ponto de vista de inserção social, do ponto de vista do que o jovem consome, o que é que lhe preocupa? E é transversal para os quatro. A falta de resiliência. Mais uma vez, a falta de resiliência em compreender, resiliência e sabedoria, em compreender que o que se consegue é resultado de trabalho aturado. Tem que se trabalhar. Estuda-se muito em Angola. Temos alguma dificuldade em aplicar, porque as pessoas desistem com muita facilidade, de tal forma que é lhes mais fácil pedir 100 mil kwanzas como uma oferta, o valor equiparado a um salário base, do que buscar uma orientação como esta, uma mentoria, para conseguir o tal 100 mil kwanzas, resultado de trabalho. De esforço próprio. O esforço próprio. Eu noto, o jovem angolano quer, há muita energia, mas há dispersão das energias. O que falta mesmo, e aqui é a ideia multiplicadora, é orientadores. Escamoteia-se muito. Por exemplo, a mim preocupa, foi o mês passado, dezembro, o ano passado, dezembro, e janeiro, inclusive, foi muito comum, e é uma responsabilidade grande para nós, influenciadores digitais também, é uma pilha de miúdas, e os portais anunciavam assim, olha, resultado do trabalho, a fulana conseguiu uma nova viatura, resultado do trabalho, a outra fulana, o fulano, conseguiu uma nova casa. Eu acho que essa gente está muito abençoada, e permita-me aqui a colocação, a mim preocupa.
Nós não estamos a saber explicar que estas casas, que estes carros são do quilape. Que estas aquisições não conseguiram. É um marketing em grande escala. Desse jeito, na responsabilidade que nós temos, faz com que determinadas pessoas, sobretudo jovens, trilham em caminhos errados, porque pensam que é muito fácil. A mim preocupa isso. E nós estamos a escamotear. E nós não dissemos nada. E oba, conseguiu. Como conseguiu? Resultado de muito trabalho, o portal diz. E depois lá abaixo, o que tens a dizer? Qual muito trabalho? Quando? Começou quando? Quantos anos ela tem? Acha que uma marca da viatura é assim, no abrir e fechar de olho já conseguiu? O professor Castro é professor. Epá, os professores estão arrebentados, está muito difícil. O que é que fizeram então, afinal de contas? Estamos a passar, e isto fala-se também, a questão do empreendedorismo, olha, como conseguir construir ou conseguir o primeiro milhão com X, Y. É muita mentira, meu. Temos que olhar para o jovem, a testa do jovem, e levá-lo a cair na real. Isso não é muito assim. Você tem que trabalhar duro, tem que acordar 2 horas da madrugada, você tem que ler. A estratégia é a arte da guerra. Os miúdos só estão... A sociedade, a juventude fast food. É tudo muito quickly. É tudo muito rápido, meu. Processo, não teoricamente falando, é na prática. A mim preocupa isso. Muito obrigado. Luís de Castro, é da mesma opinião? Claramente. Ou tem uma opinião contrária? Claramente. Há aqui uma coisa que foi dita de forma comum, né, que tem que ver com a autorresponsabilidade. É o que falta, sobretudo, à nossa sociedade. O que nós temos estado a notar é que nós pegamos os valores da sociedade e pusemos-los nas instituições. E pegamos os valores das instituições e pusemos-los na sociedade. Em bom português, cada macaco no seu galho, né? A sociedade, ela é um espaço aberto, onde tudo pode ser revisto, tudo pode ser negociado, tudo pode ser alterado. Em bom português, é o espaço pleno da democracia. A instituição não. A instituição é um espaço fechado, né? E ela tem valores como autoridade, hierarquia e ordem. E nós não temos, os jovens, sobretudo, não têm estado a respeitar esses princípios, esses valores da instituição. Para nós, por exemplo, que abraçamos um projeto e que 99% daquelas pessoas que estão conosco são jovens, punge o coração ver a forma como os jovens estão desvirtuados, né? Muitos deles. E essa questão que disse o professor Venâncio, nós notamos-la de forma reiterada. É que os jovens têm pressa de fazer tudo, querem atingir altos patamares sem fazer nada. O ser humano, de por si, já tem a natureza de esperar máximos rendimentos por pouco trabalho. O jovem ainda mais. Mas isso tem que ver também com o facto de nós termos 50 anos de um Estado muito paternalista, né? Nós temos um Estado muito paternalista. E os jovens ficaram acostumados a esperar tudo do Estado, que é o Estado que deve prover tudo. Não. Eu ainda ontem estive a falar com alguém que, apesar, por exemplo, de Portugal ter essa dicotomia entre esquerda e direita do ponto de vista ideológico, né, e que muitas vezes a esquerda é que governa, o comportamento de Portugal, seja governado pela esquerda ou pela direita, é um comportamento capitalista. Tu vais por tudo paga-se, paga o parque, paga. Portanto, este nosso comportamento de ociosidade que nós temos aqui, tu não vais para lá para ter esse comportamento de ociosidade. O jovem é obrigado a produzir, é obrigado a trabalhar. Mas isso tem que ver também porque muitos prescindiram os livros e nós temos estado a ver que vão aparecendo volta e meia uma dúzia de abençoados que dissuadem os jovens a lerem. Não, nós não precisamos, para chegar onde eu cheguei, nos milhões, não precisa estudar o quê? Não precisa ler. Nós estamos muito atrasados já desde o ponto de vista da leitura. O jovem tem que ler. E depois, não basta até o saber livresco, tem depois, e disse muito bem o professor, tem depois de buscar, porque tem o saber livresco, depois tem que ter a teoria também, a prática, tem de ter a prática, né? Tem que ir para a prática. Nós temos uma sociedade que hoje, olhando assim para os jovens, depois vivemos uma fase onde, Geraldo,
as famosas influenciadoras digitais, né? Que aparecem em tudo e mais alguma coisa, e que dizem... Exercem uma influência negativa uma influência super negativa, e depois conseguem dinheiro, conseguem valores de uma forma totalmente errônea, mas ela tem um SPAR para branquear aquilo que consegue, depois passa a imagem ao jovem que consegue através do SPAR, consegue através, portanto, incentivando os jovens a vida fácil, a vida fácil. Vamos ouvir o Anderson Mário, que já está calado há algum tempo. Anderson Mário, como é que nós podemos mudar este quadro? Quer contribuir naquilo que lhe inquieta ou quer dar-me subsídio relativamente a possíveis mudanças? Como é que nós podemos trabalhar a consciência do jovem, a perceber o processo e perceber que o Anderson Mário não se fez num dia? O que é que lhe preocupa olhar para a nossa juventude? Olha, eu acredito... Onde vocês se forjaram e são referências nacionais? Sim, eu acredito que a mudança social é muito complicada hoje em dia, porque todos os padrões foram invertidos, todos. Hoje em dia, se fores ver, a verdade precisa ser explicada e a mentira é aceite. Hoje em dia, se você for ver, a rapidez com que a sociedade vai andando faz com que acreditemos que a mentira é o que realmente funciona, porque imagina, porque nós já não vivemos do que é, vivemos do que podemos mostrar. Então isso é a perigosidade na sociedade. Eu concordo totalmente com o que foi dito aqui no painel. Portanto, a título de acréscimo, eu acho que devemos começar ao nosso lado. Devemos começar por quem está na nossa esquerda e iniciativas por quem está na nossa desta natureza têm o seu valor? Exatamente, tem muito valor. Por quê? Porque se nós começarmos a disparar para frente, os que estão de lado, em algum momento vão começar a se perguntar por que estamos a matar este inocente que está à frente. Porque a guerra é assim, né? Você precisa primeiro explicar aos que estão ao lado por que estão a guerrilhar, por que vamos ter que ter a necessidade de matar as outras pessoas? Porque se você literalmente não explica, falando, né? Exatamente. Porque se você não explica aos que estão ao lado, eles em algum momento vão olhar para ti e dizer é fácil. esse cara aqui está a matar ali, então devemos saber, se calhar tem alguma coisa ali. Melhorar o posicionamento. Exatamente. Então, eu acho que devemos começar ao lado de nós. Devemos começar dentro da nossa casa, nos nossos vizinhos, e tentar transcender, porque assim conseguimos criar uma comunidade bem mais forte a nível pensamental, né, a nível psicológico, e a fim de tentar mudar a sociedade. Cleiton M, passo para si. Faltam boas referências para exercerem alguma influência positiva no jovem que está nas condições dos subsídios emprestados aqui no painel? Boas não, faltam muitas referências. Eu acho que muitas das vezes nós olhamos para o problema atual, principalmente da minha geração. E eu não com sou a qual tipo... estamos a dirigir este Mas eu não sou o tipo de pessoa que simplesmente olha para o problema sem querer olhar para as causas dos problemas. Então, muitas das vezes, há jovens que se submetem a passar por essas situações de forma desagradável, né? Mas por intermédio ou por influência de outrem. Porque o que acontece? Nós também não temos muitas boas referências no mercado. Os jovens estão com escassez de referências. Nós queremos exigir que os jovens que estão a se enriquecer de forma estranha venham justificar, quando nós sabemos que muitos dos adultos que nos inspiram também não conseguem justificar. Então criamos uma sociedade de injustificáveis. Logo, essa é uma corrente que vai continuar mais e mais e mais anos. Como é que podemos mudar este quadro? Como é que podem mudar esse quadro? Terminar com a ostentação barata. O doutor explicou muito bem. A questão da pressa faz com que muitos queiram mostrar o que não têm, porque têm que justificar e agradar uma certa sociedade que está nem aí para ti. Porque tu queres agradar eles, mas quando te veres down, eles não vão estar aí para ti. Então é importante que primeiro tenham responsabilidade, por outra, equilíbrio emocional é muito importante, as famílias pecam muito nisso. Nós olhamos para a sociedade, mas esquecemos que a sociedade é feita por família, a base é a família. E muitas famílias hoje em dia não têm a preocupação de prestar atenção numa criança. Por isso é que o Michael Jackson durante muito tempo preocupou-se com a questão das crianças. É aí onde nós temos que focar. Vai para as casas hoje em dia e tu vais notar como é que as crianças são tratadas e são criadas. Sem atenção, há pais que preferem mandar a babá na reunião do colégio do que ele ir, porque ele está ocupado com o trabalho. Não quer dizer que não se trabalha, porque tem que sustentar uma família. Mas é importante que quando tu vais direcionar segundos para poderem adquirir responsabilidade da tua criança, tenhas certeza que realmente aquela pessoa é competente e tem capacidades intelectuais para tal. Porque não pode simplesmente escolher pessoas augures e vai lá tomar a responsabilidade de fazer o meu papel. Quando tu, pai, devias acompanhar de forma
constante o crescimento da tua criança. E eles pecam muito nesses aspectos. E segundo, a questão da globalização é inevitável. A internet vai estar aí para todos, mas tem de ter a maturidade e intelectualidade suficiente para lidar e filtrar todos os conteúdos que vêm da internet. Eu noto que muitas das vezes nós atiramos sempre a culpa aos outros, mas nunca assumimos as nossas próprias responsabilidades. Maravilha. Não podemos estar sempre a culpar, devemos também assumir as nossas próprias responsabilidades. Muito bem, muito bem. Venâncio Vicente, dá-me a saber, a família tem estado a desempenhar o seu verdadeiro papel? Tem sabido cumprir com aquilo que é a responsabilidade que lhe cabe? Em linhas gerais, não, infelizmente. O que está faltando? Está a faltar o A olhar ser- para os subsídios do Estado agora por lá. E muito forte, foram todos muito fortes os subsídios. Está a faltar porque a constituição da família está a começar na mimimice. Ou seja, o pai é bebê, a mãe é neném e o neném é nenenzinho. Então, todos eles são pequenitos. Um conjunto de nenés, não Um é? conjunto de nenéns não têm responsabilidade. Uma franja, não vamos querer generalizar. Não é, verdade, né? e aqui não soa como um insulto, é uma responsabilidade Ou uma mesmo. acusação. Ou uma acusação, não é sobre isso, e vamos primar mesmo pela solução. Vamos lá desconstruir isso. E vamos lá desconstruir isso de forma muito didática. Primeiro que o indivíduo engravidou, ele diz que não é dele, a outra diz que é dele, e são encostados lá. E já são bebezinhos, sem nenhuma orientação. E há um ser inocente no meio E é um desta ser inocente irresponsabilidade. no meio desta irresponsabilidade. O menino não foi treinado sobre A a ser compreensão, a ser pai, mas antes disso mesmo, o que é namoro como tal, a essência disto. É muito a ideia de que cada um por si e Deus para todos, porque, como disse o Clayton M, e muito bem, sobre a falta de referência, se eu não encaro no pai a referência, eu tenho muitas chances também de me desviar. Me desviar, queria dizer. Eu sou de uma época e eu vivi isso. Eu provei álcool? Não. Era uma espécie de quiçangua, com o projeto de quimbombo, para quimbombo, mas quiçangua, não é? Porque não conseguiria resistir ao quimbombo, mas eu cresci nessa época do ambiente da bebedeira, os pais e os vizinhos bêbados, e nós, a nossa geração, é daquelas que assistiu onde o pai dá um golo e também joga um outro golo da cerveja ou de qualquer uma outra bebida alcoólica ao filho. E é normal, é para ser marujo. Na ótica deles, é normal e é para ser marujo. Hoje, a experiência está-se a repetir. A comunicação, o sentido da oralidade, onde Django, a volta da fogueira, o professor Vidal fala muito sobre isso, a africanidade, a ancestralidade. A volta da fogueira. Mas já está a banalizar esse conceito. Não é? Prontos, a volta da fogueira, a oralidade, não se conversa. Então, a minha preocupação na escassez, nas gaps que vão existir no seio familiar, é a falta de comunicação, é a falta de orientação. É olhar olho no olho e passar princípios. Quando as famílias deixam de ser aquelas famílias com princípios que desenham uma métrica, que dizem, olha, não, nós não abrimos mão disso, nós temos que conversar. Os catequistas, aquelas pessoas e as famílias, sobretudo com a linha mais eclesiástica, mais devota, sabem que tem os dias de culto, tem os dias das reuniões, tem os dias, aqueles dias dos encontros, é para passar princípios. Hoje vamos nos perguntar qual é a base que sustenta cada uma das famílias. O que é que não se abre mão? Quando a menina está a trazer uma oferenda, e a menina adolescente está a trazer uma roupa, Um iPhone, então, um iPhone, que o pai não comprou. que o pai não comprou, que o pai não questiona, porque aquele iPhone é resultado de um iPhone. Ela gritou ai e conseguiu o fone. E na boa. E a mãe está feliz. Essa desorientação. Vamos ouvir o Anderson Mário. Anderson Mário, o que é que está aqui a falhar? A família tem sabido ou não desempenhar com o seu verdadeiro papel? É uma questão de falta de referências ou uma questão de orientação? Estamos a pecar em que aspecto? Olha, eu acredito Podes contribuir também na muito, questão sim, principal a título da família. de contributo Certo. ao que o Dr. Venâncio disse. Nós temos sim uma sociedade dos nenenzinhos, mais o neném bebê pequeno. Por quê? Porque estamos a formar, ou a sociedade vem formando pais-mãe.
que é Explica-nos bem isso. que é aquilo, imagina, o pai que pede perdão ao filho porque o ralhou e o filho não gostou. Imagina que o teu filho deixou cair um copo, né? E você orientou, olha, não pega nesse copo. Ele ainda assim pegou no copo e deixou cair, partiu, você deu-lhe uma palmada na mão, ele foi chorar e ficou o dia todo nervosinho porque o papai bateu e mais tarde você vai no teu filho e fala, desculpa, o papai só bateu porque... Opa! O que estamos a criar na mente dessa criança? Estamos a criar na mente dessa criança que existe um gatilho para o meu pai recuar na sua decisão, que é eu me isolar, ou eu chorar, ou eu fazer chantagem emocional. O que eu acredito por isso é que existem duas vertentes dentro de casa, que é a mãe e o pai. A mãe é a cuidadora, aquela mais amável, aquela que vai fazer carinho. Mas o pai é aquele que não recua muito. A autoridade exatamente. E às vezes o exercer a nossa inteira autoridade, às vezes inclui lá o estar errado também. Mas não significa que nós devemos recuar na nossa decisão. Isso acrescentado ao que o Cleiton também disse sobre termos falta de referência, o que na verdade acontece é o quê? É que nós temos os mentirosos, que quando vão te contar a história são felizes. Olha, deixa-me te contar aqui como é que eu saí do 0 a 1 milhão em X tempo. Ele todo alegre. E hoje em dia eu tenho isso, tenho aquilo. E tens o que realmente saiu do 0 a 1 milhão em muito tempo a chorar. Eu, quando estava a sofrer, ou seja, você está a passar para aquele que está naquela realidade onde você saiu, a seguinte informação: estás mal, precisas sair dali urgentemente. Precisas de um caminho rápido para você se livrar, porque eu também já vivi aquilo. E eu passei mal, eu até quando me lembro choro. Por que você chora? Se todo aquele processo que você viveu trouxe-te até onde você está. Então por que você não conta a tua tristeza com alegria? Porque realmente quando você vive uma realidade precária, você não a vive com a tua mentalidade rica. Você vive com aquela mentalidade precária. Então você suporta, aquela é a tua realidade. Você não põe na tua cabeça, eu sou muito pobre, por que eu sou muito pobre? Não, você fala, não, eu sou uma pessoa. E eu sou boa pessoa porque eu estou a lutar para ter uma vida melhor. Então é essa a informação que devemos passar. A falta de referência vai também em caso disto, porque nós temos os que realmente fizeram acontecer num longo período, mimosos, e temos os que não fizeram acontecer, mas têm uma boa história para contar, e realmente é assim que funciona. Eu acredito no que me contaram alguma coisa que me agrada. Então eu acho que e criamos aqui também uma sociedade totalmente fragilizada, né? Sem responsabilidade, sem autoliderança. Exatamente. É com o contributo de Anderson Marco que vamos chamar mais um curtíssimo intervalo e voltamos já já. Sejam bem-vindos à terceira e última parte do programa Jovens em Destaque. Esta plataforma que tem por missão levar para si, jovem angolano, experiências variadas do universo econômico, político e social destas ilustres figuras que, inseridas no mesmo contexto, alcançaram sucesso e são dignas de serem multiplicadas. Antes de irmos para o nosso intervalo, falávamos do papel da família. Luís de Castro, o que é que está aqui a faltar? Instrução ou faltam efetivamente boas referências para inspirar o jovem que se quer afirmar, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional? O que é que se lhe oferece dizer? Por um lado, a exiguidade de referências, portanto, do ponto de vista de referências, nós estamos numa falência profunda. Por outro lado, também a questão familiar, e disseram muito bem aqui os meus colegas do painel, mas é preciso compartimentar responsabilidades, porque não é justo transferi-las apenas para a esfera da família. E para nós que temos estado a palmilhar esse país de leis a leis e conhecemos a realidade profunda do país, portanto, é bom aqui dizer que a realidade de Angola não é homogénea, é heterogénea, né? Os problemas, por exemplo, das famílias a nível de Luanda não é o mesmo problema das famílias em Nambuangongo, onde tu chegas, as crianças estudam debaixo das árvores, estudam apenas segunda e terça-feira, porque na quarta, quinta e sexta acompanham os pais para a lavra, e a professora, que é só uma professora, tem de procurar e bater à porta das famílias para que as crianças vão estudar, mas não tem outra alternativa. E mesmo naquelas zonas, por exemplo, onde chove todos os dias, às vezes nem na segunda, nem na terceira, na terça-feira as crianças têm aulas. Portanto, é preciso compartimentar aqui a responsabilidade. Uma cota parte do Estado e outra cota parte das famílias.
Por exemplo, nós vivemos durante muito tempo num país onde havia o fenômeno catorzinha, né? As catorzinhas e tal, que depois Normalizou-se. passaram para manga de 10, e depois passaram para novinhas. influencers. Não, depois hoje são as tais chamadas influencers digitais. São betas. Né? Essas pessoas foram criadas por mais velhos. Eu estudei numa fase em 2 universidades distintas, onde professores referências e que depois até se fizeram dirigentes desse país namoravam com as alunas. Portanto, essa responsabilidade não é uma responsabilidade única e exclusivamente da família. Naturalmente que a família tem a sua cota à parte. Mas vamos lá ver uma coisa. Por exemplo, a nível de Luanda, um encarregado de família pouco tempo tem, por exemplo, para levar à escola a filha. Ele sai de manhã do Quilamba às 5 horas, que o Quilamba também tornou-se um dormitório, né? Porque as pessoas vão trabalhar e vão apenas ao Quilamba para dormir. Não consegue. Às vezes chega à meia-noite e os petis estão a dormir. Ter essa vida, por exemplo, que tem o professor Vicente, e eu costumo assisti-lo, de pegar e levar, e aqui parabenteá-lo por esse feito, é um exemplo inequívoco, de pegar e levar... O exercício de paternidade. Pois, e levá-la, e noutros exercícios também, quero coartar só para o exercício da paternidade, porque que tem levado a filha à escola, vai saber como é que é o rendimento escolar da filha. Hoje muitos pais não têm, mas há uma coisa que é da responsabilidade do Estado, por exemplo. Eu, quando estudei, havia no currículo da escola uma cadeira de educação moral e cívica. Não sei se ainda existe hoje a cadeira de educação moral e cívica, mas o que acontecia é que nós pegamos, por exemplo, a cadeira de educação moral e cívica e não demos a utilidade que devíamos dar. Por quê? Porque se o estudante, por exemplo, tiver positiva a física, a matemática e a língua portuguesa, que são as chamadas cadeiras nuclear, e tiver negativa a educação moral e cívica, ele aprova com deficiência. Mas se tiver positiva a educação moral e cívica e negativa em uma dessas cadeiras, as chamadas nuclear, ele reprova. O que é que nós estamos a dizer? Que nós queremos formar um bom físico, queremos formar um bom matemático, alguém que expressa-se bem do ponto de vista da língua portuguesa, mas não queremos formar o bom homem, porque temos que dar o valor, a relevância que a cadeira de educação moral e cívica tem. Por exemplo, há uma coisa que eu defendo já há alguns anos, é que as nossas universidades, elas tinham de ter no seu currículo uma cadeira de educação para a cidadania. Existe a formação de atitudes integradoras, FAI. Para que o estudante saiba, por exemplo, que cidadania, direitos versus deveres correlativos, que o cidadão ele não tem apenas direito, tem também deveres. Hoje, por exemplo, nós assistimos, há alguns anos o Estado construiu algumas centralidades para o país. E punge-me, por exemplo, punge-me o coração ouvir, por exemplo, que 99% dos moradores não pagam, não tem retorno para o Estado. Como é que o Estado vai depois construir outros fogos habitacionais para outras pessoas e minimizar o problema da habitação? Embora também eu entenda, mas aqui só para olhar para essa perspectiva, porque eu entendo que não é vocação do Estado construir residências, né? Aqui o Estado usurpa aquilo que é a vocação do privado. Portanto, o Estado devia deixar esta vocação para o privado e não para o próprio Estado. Mas trago aqui à baila este assunto para chamar à razão o próprio cidadão, que ele tem que saber que tem direitos versus deveres correlativos. Muito bem, Luís. Enquanto plataforma de soluções, Venâncio Vicente, como é que nós conseguimos corrigir, resgatar e reintegrar o jovem que está desviado? Falava-se da figura da novinha, falava-se da falta de resiliência, falava-se da falta da autorresponsabilidade para consigo, porque se eu não consigo ser responsável comigo mesmo, jamais serei responsável para com você. Como é que conseguimos corrigir isso e resgatar para uma melhor inserção? Tem que ter um projeto de vida. Temos que trabalhar com plano, com um projeto de vida. Minhas filhas sabem onde é que hão de chegar até 2035. Isso é de reunião, vamos conversar aqui. Método, adequação do perfil de entrada, perfil de saída. Aqui, técnica, como é que vamos fazer? Depois vens aqui a tríade. Fazer, fazendo, feito. Leita, está atrasado por quê? Não, vamos corrigir. Risco padrão.
não podem voltar às maratonas. Há muita caneca nessa vida. Há muito angofute, meu. Há pouco trabalho. Como tal, de intelecto mesmo. E, bom, um mais velho não pode se portar tipo um tchutchu, né? Tchutchu. Comportamento de bebê, de criança. Aqui é propósito. E não dá para dizer assim, olha, não, nós já estamos ferrados. Isso aqui é Angola, não há mais esperança. Eu falo para o Parlamento, deveria ser um dos poucos palestrantes bem pagos para ralhar adultos. Eu tenho voz autorizada para falar para adultos. Eu construí essa narrativa. Mesmo, e não é porque, olha, o sistema comprou, não, é mesmo construir narrativa. Nós somos muito... Autoridade. Autoridade. Você tem o gatilho da prova social, o gatilho da autoridade. É voz autorizada para falar. E isso não é retórica, não é lógica discursiva, essencialmente, não. Você é colocado na peneira e sob provas. Não, ele passou nesse teste, passou também. Devemos ser devotos, sim, à família. Outro sim, aqui, com certeza estamos a correr com o tempo. Há outra particularidade. É sempre pensar que nós não precisamos morrer, ricos ou todos, vivermos em condomínios. O tempo e esta luta desenfreada que, a meu ver, que o professor Castro, Dr. Castro, passou, me parece que também é a ideia de que todos temos que estar bem, todos queremos estar. Mas aqui a vida do Ranger, a vida eu não quero fazer aqui publicidade de viaturas e de marcas, mas todo mundo a correr para. Não. Nós somos de uma época que eu estudei numa instituição católica. O que eu ganhei disso, de instrução, é disciplina e rigor. Aqui é o que me sustenta. Os nossos pais diziam assim: poderá faltar comida, poderá faltar uma outra coisa, mas nós nunca iríamos sujos à escola, nunca faltaríamos com respeito aos adultos, ou a qualquer uma que for a pessoa. Hoje, nós, os modernos, do smartphone, dissemos assim aos nossos filhos: filho, eu não quero que você passe aquilo que eu passei quando mais novo, aquilo que os pais não deram. O que é que os pais não deram? Precisamos olhar. O Anderson fala dessa questão da disciplina. Nós somos muito pais do chocolate, do mimo, do rebuçado, do choca-pique. Pais super protetores. Nós temos que olhar olho no olho. Então, algumas vezes, o pai dá pão e pau. A vareta tem que funcionar a todos os níveis. Mesmo. E este acompanhamento e não imputar simplesmente sim a responsabilidade das famílias, precisa-se reformular os currículos, a adequação do perfil de entrada ao perfil de saída, reformular os currículos escolares. É que tem que termos temas, tem que encaixar-se a realidade daquela comunidade. A escola não pode estar tão atrasada do que se comparado com os meios operantes e a dinâmica da própria sociedade. Quer dizer, você teoricamente está a estudar uma coisa, mas na prática é outra. Isto é uma antagonia. E não é isso que se espera. Não. É direcionar, redigir. Educação moral e cívica, ou qualquer uma que for a cadeira. Na prática, como é que funciona? Prática, não é só teoria. Na prática, como é que funciona? E com certeza, olha, esqueci só de uma coisa. O Ministério da Família deve ter noção da responsabilidade do Ministério da Família. Os funcionários do Ministério da Família devem serem os primeiros a serem devotos à família. Porque não pode ser uma diretora do Ministério da Família divorciada, que não tem ligação com a família, não pode ser um funcionário do Ministério da Família que é um maluco, que dorme fora. Não. Exemplo, modelos societários. Mas nós estamos a construir o nosso país numa base axiológica perigosa, que é a falência total dos valores morais e éticos. Sim, e isso é transversal e vem sobre... Deixa-me só... A olhar para... E é sobretudo, vamos olhar para soloções. Os desafios estão identificados, sim, já. Vamos olhar para aquilo que olhar, é... Sim, porque vem sobretudo lá de cima. Disse agora e muito bem o Dr. Vicente. Veja uma coisa, nós estivemos em tempos pretéritos e olhar para aquelas pessoas que estão no topo e que exemplo vão trazer para a base. Nós tivemos em tempos pretéritos uma ministra
do Ministério da Família que quase suicidou-se porque foi exonerada. É hediondo. É Que hediondo. quase, Yeah. são esses exemplos. Nós olharmos para aquilo que hoje fala-se muito a nível do mundo, a própria inteligência emocional, porque as pessoas não têm inteligência emocional, não têm resiliência. Qualquer queda, a pessoa desiste logo. Nós temos que olhar para isso com alguma responsabilidade, porque nós estamos a criar ou a formar pessoas mimosas, pessoas que na primeira queda desistem logo. Ok. Anderson Mário, deixa-me lhe ouvir. O que é que a juventude... Cleiton M, peço desculpa. O que é que, ao olhar para o conjunto de desafios que foram aflorados cá na mesa, o que é que acha que a juventude deve parar de fazer para o seu aperfeiçoamento? Para alcançar o sucesso que vocês, enquanto referências convidadas a partilhar a vossa experiência, o que é que o jovem que se quer afirmar, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional, deve parar de fazer? E buscar sugestões em pessoas que têm sucesso de forma constante. E buscar opiniões... A questão da ostentação, desta querer viver rápido, o que é que se... Não, mas esse é o conselho que eles buscam nas ruas. É a referência que eles buscam nas ruas. Tem muita gente que nem tem um pai como um modelo exemplar. Aí complica, porque nós olhamos para a situação da sociedade hoje em dia e queremos simplesmente atirar a culpa. Cleiton, será que não temos bons pais na nossa sociedade? Não, e muitos. Exemplares. A minha mãe é exemplo disso, por isso é que eu sou reflexo daquilo que o meu pai e a minha mãe é. Isso é visto nas minhas abordagens, na forma como eu faço a minha arte. Isso se espelha. Agora, os que não tiveram oportunidade de ter, se vão à busca de alguém que possa lhes influenciar, que vão à busca de pessoas que realmente agregam. Só que as pessoas que realmente agregam são vistas como chatas. Por quê? Porque nós jovens não temos paciência de adquirir conhecimento. Nós somos autistas no nível 6, primeiro. Somos preguiçosos. Não gostamos de trabalhar. O angolano não gosta. Tipo, nós jovens, na minha Alguns geração... angolanos. Não, estou a falar, nós jovens na minha Entre geração... eles estão vocês, né? Sim, nós jovens na minha geração não gostamos mesmo de trabalhar. Nós temos preguiça do trabalho, mas queremos o sucesso rápido. Eu quero andar com um Lexus, mas não sei qual é o processo de poder obter um Lexus. Porém, existem fases. O que acontece é que muitas vezes nós queremos viver vida de pai ou vida de tio, num corpo de criança, e não justifica. Deixa-me só ouvir o Anderson, também já está calado há algum tempo, também já a correr com o tempo. A igreja, e nas suas palavras preliminares, falou que é questão, e acredita muito nessas crenças. A igreja, a escola, a família têm um papel preponderante na constituição da personalidade do indivíduo. Como é que olha para a atuação desse triângulo? Igreja, escola, família. Estão verdadeiramente a orientar o jovem rumo a uma melhor inserção ou pelo menos ao amadurecimento das suas competências enquanto cidadão? E é transversal para os quatro também. Sim. O mal espalhou-se e a meta estendeu-se. Por quê? Porque o mal agora está em todo lado. Está até onde não devia estar. Imagine que é tão importante acharmos, por exemplo, um ponto de solução, né, para darmos à nossa sociedade, para endireitar. Só que é tão complicado achar essa solução, porque na nossa sociedade está escasso os pontos de partida para exatamente solucionar esses problemas. Na igreja nós temos charlatões, no ministério nós temos charlatões, na música, aqui, na cultura temos charlatões, na educação temos em todo lado. E às vezes vai fazendo o quê? Eles vão ganhando mais poder porque há muita mídia, né? Exatamente, há muita mídia para essas pessoas. Então, eu, a título de acréscimo, eu vou deixar um conselho. Primeiro, opiniões não são sentenças, são acréscimos. E é extremamente importante que a nossa régua só serve para medir a nossa vida. A vida do outro não é possível medir com a nossa régua. É interessante que deixamos de olhar o nosso fracasso como tendo um motivo sucesso alheio. Isto também é um ponto. É importante deixarmos de justificar o nosso fracasso com o sucesso do outro. É importante entender também que o melhor para a sociedade, eu acredito que esteja no que a sociedade sente, não exatamente no que nós vamos indo dizendo. Anderson, eu teria alguma dificuldade de às vezes parece soar meio a baixa forma, não é essa questão de usar a régua a medir sobre o sucesso do outro. Olha só aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Nunca ninguém fez em cadeia televisiva. Quem veste a Jéssica Pitbull? Quem veste?
E não é a Jéssica Pitbull, só a Jéssica Pitbull, não. É a dona do país. Fogo! Rabo fora, meu! Quem investe? Falou do Ministério da Cultura. Que medida disciplinar? Está a viralizar, na boa. Miúda girinha, miúda que não é cabeçuda, com um bom orientador, fica na linha. O nosso grande problema. Nós estamos a aplaudir o ruim, até matolonos mais velhos estão a bater palmas, meu. Nós vamos parar. E os meninos, então, a próxima geração vai ser a A geração influência que esta exerce, não é? É. Bem, senhores, vamos avançar. Eu gostava de colher subsídios positivos em relação àquela Angola com a qual sonhamos, onde teremos cidadãos cultos e comprometidos com o desenvolvimento nacional. Os nossos antepassados nacionalistas lutaram para o alcance da independência. E o desafio a uma geração que deu continuidade alcançou a paz. A nossa juventude, a nossa geração lança-se o desafio do tão ambicionado desenvolvimento nacional. Eu quero poder pegar de forma sucinta o subsídio dos 4. O desafio do desenvolvimento nacional lança-se agora para a nossa geração. Qual tem sido o nosso posicionamento em sede disto? Estamos preparados para levar Angola e os angolanos a bom porto? Luís de Castro. Acredito. E é transversal para os 4, vamos tentar... Acredito piamente que sim. Nós temos jovens, se de um lado temos esse tipo de jovens que foram aqui superaditos, do outro lado temos jovens batalhadores, jovens que têm estado a emprestar o seu saber em prol de um país melhor. Agora, é que esses jovens têm que pegar nos outros jovens, né, e levá-los também para o caminho certo. Mas falta aqui aquilo que a Platão chamou na Carta Sétima de diálogo, né? Diálogo permanente, diálogo constante. É preciso aqueles jovens que têm estado a se destacar, pegar os outros jovens, replicar este areópago que está a ser levado a cabo pelo Geraldo, né? Fazê-lo em outros formatos, o tal Django que disse e muito bem o professor, agora que seja, por exemplo, um Django de jovens, né? Que sejam os jovens a replicarem isso. Portanto, os jovens não podem continuar na periferia da história. Os próximos 50 anos de história desse país devem ser construídos pelos jovens. Mas, se me permitir, eu gostava de voltar a tocar numa questão em que, e o Dr. Venâncio falou muito bem no propedêutico da sua narrativa, que tem que ver com o mérito. Portanto, nós temos estado a desmerecer, por exemplo, muito boa gente. E a mim faz-me alguma espécie, por exemplo, que um empresário, pessoas como o mais 20 segundos, por favor. O ilustre doutor aqui ao lado, ralem todos os dias, por exemplo, para comprar uma viatura e amanhã aparece um pirralho, filho do ministro ou filho do deputado e tem o mesmo carro topo de gama que eu. Está-me a desmerecer, né? Eu ralo todos os dias, o Cleiton e o Mário estão todos os dias a perder noite para cantar, para conseguirem o que têm. E quando conseguem, depois aparece alguém que não fez absolutamente, dorme todos os dias, mas por ser filho do ministro ou filho do deputado, está, do ponto de vista material, equiparado com... Isso é desmerecer aquelas pessoas bem, Luís, que efetivamente trabalham de forma país. árdua. É assim, eu queria poder colher o subsídio dos 4 em relação à questão formulada, mas vamos para aquilo que são recomendações cruciais. Anderson, recomendações para quem nos acompanha, aquilo que é indispensável para se alcançar o sucesso. O que é que funcionou contigo? Em 30 segundos, Anderson. Certo. Não existem fórmulas para o alcance do sucesso, porém existem sim fórmulas para multiplicar o que se tem. Então, a popularidade é a mera sorte que, no ponto de vista cristão, é convertido como o agir de Deus em nós. E após essa popularidade, nós temos sim fórmulas, e tem o Dr. Venâncio pode fazer acompanhamento, já que é a título publicitário, que pode ajudar-te a multiplicar. Por isso é que a título de referência, eu deixo aqui, quando Jesus estava com o povo no deserto, a padecerem de fome, ele ao invés de só multiplicar, perguntou o que há. E depois de darem-lhe o que tinham, o pouco, ele multiplicou. Então esse é um exemplo para dizer que 0 multiplicado com qualquer número infinito é 0. Então tem de se ter algum número para isso. Obrigado. Cleiton M., recomendações finais para quem nos acompanha, aquilo que é crucial para o jovem do nosso país. Sem muito a dizer, sejam vocês.
Sejam gostados da pena e muito sucesso. Doutor. Doutor Venâncio Vicente, Yeah. a título de remate final, que recomendações eu gostava de deixar aos nossos irmãos que nos acompanham a esta hora? É maravilhoso todas as linhas que os colegas passaram e, sobretudo, a última nota do Cleiton. Ser você. Não, é que você pode ser enganado por você mesmo. Se pode corrigir a curva, corrija. Busque mentores. Não admire as boas pessoas, imite-as mesmo. Imite-as. Conexões, com quem lidas. Mas não são conexões para pedir. Nada de pedinte. Ricos, pessoas endinheiradas não gostam de pedintes. Não. Tenha algo a oferecer. Ideias. Venda o seu faro, o seu perfume. E é possível conseguir lá chegar. Maravilha. Luís de Castro, recomendação 30 segundos, também já acima do tempo. Ancorem as vossas vidas na disciplina e sejam extraordinários em tudo o que fizerem. Quando não conseguirem ser extraordinários, sejam ao menos ordinários. Muito bem, Luís. Vamos ficar por aqui. Para si, angolano que nos acompanhou, reflita à volta daquilo que foram os desafios levantados aqui na mesa do painel, sempre numa perspectiva de combustível para um melhor direcionamento. Até a próxima edição do programa Jovens em Destaque. Uma nota, descubra a paixão que te move e comprometa-se com ela.